Boa noite, meu nome é Getúlio Ayron e hoje nós vamos compartilhar uma reflexão que vai unir uma história da Bíblia Sagrada com o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, para quem não sabe, faz parte da literatura védica e, portanto, é um livro sagrado, principalmente para os hindus, né, para mim também. Mas o interessante é que, dentre os livros que compõem a literatura védica, o Bhagavad Gita, ou Gita, é considerado, digamos assim, o livro principal. É um poema lindíssimo, de altíssima profundidade e inspiração. Se você não tem, eu recomendo muito que você compre o Bhagavad Gita e medite, não leia simplesmente, mas medite sobre cada um daqueles versos que ali estão. Bom, a história que nos chamou a atenção para a nossa reflexão de hoje ela está lá narrada no livro de Mateus, no capítulo 9, onde diversos episódios acontecem, mas um deles, que é o que nós vamos destacar aqui, é quando Jesus vai passando e vê um homem e fala assim: "Ei, vem comigo". E esse homem vai atrás de Jesus. Esse homem era simplesmente Mateus. E quem era Mateus? Mateus era um publicano. O que é um publicano? Publicano é um cobrador de impostos. Então, você imagina, um cobrador de impostos, considerando que Israel estava ali tomado, né, pelo domínio de Roma. Então, os impostos eram arrecadados, obviamente, para sustentar o Império Romano, que, naturalmente, os dominava e os oprimia. E quem era Mateus? Mateus era um judeu que cobrava imposto dos seus irmãos judeus para ajudar a sustentar esse Império Romano. Então os publicanos, eles eram considerados assim uma espécie de traidores da pátria. Alguém que cobrava dos seus próprios irmãos de nação os impostos para sustentar o domínio dos seus opressores, vamos chamar assim, que eram os romanos. Então Mateus era alguém assim, obviamente, não muito querido, né? E não somente ele, como os outros publicanos, que era assim que se chamavam os judeus que cobravam impostos para Roma. E Jesus passa e vê aquele homem e diz: "Vem comigo". E Mateus vai. Jesus entra em sua casa e então começam a vir pessoas, inclusive os colegas de Mateus, né, os outros publicanos. E Jesus está ali, atendendo a uns, a outros, obviamente dando suas palestras. E em meio àquilo tudo, estão lá os fariseus. E os fariseus olham aquela cena e começam a recriminar. E vão dizer assim: que mestre espiritual é esse que está sentado com pecadores, está sentado com publicanos? E eles, os fariseus, se dirigem a seus discípulos de Jesus e falam: como é que pode o mestre de vocês se sentar com essas pessoas, com pecadores, com publicanos? Jesus ouve e responde: olha, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
E aquilo que eu considero o detalhe mais importante, pelo menos para a nossa reflexão de hoje, Jesus diz para eles: procure entender o significado nas Escrituras do verso que diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. Note bem, quem são os fariseus? Os fariseus, eles representam o ego, é o orgulho, é a ideia de que eu faço determinados ritos e isso me torna superior aos outros. Os fariseus aqui representam não só aqueles homens daquela época, mas os homens de hoje, tomados pelo orgulho, tomados pela vaidade, tomados por uma série de vícios que muitas vezes não são observados, porque são vícios muito sutis, no entanto, são até mais perniciosos, mais prejudiciais do que outros vícios que a gente percebe com mais facilidade. Por exemplo, uma pessoa que fuma cigarro, obviamente que ela se prejudica, obviamente que ela pode prejudicar algumas pessoas próximas a ela. Mas a fofoca, às vezes, provoca prejuízos muito maiores. O ódio, a incapacidade de perdoar, a incapacidade de viver segundo a verdade, viver com integridade. O vício do orgulho, da fofoca, o vício de se julgar, de se criticar demais as pessoas, as situações. Esse, então, é um dos piores vícios que se tem, o vício da crítica. E muitas pessoas, quando a gente diz assim, olha, para de criticar, ela diz, mas falar a verdade não é pecado, eu só estou falando a verdade. Mas nem sempre a verdade é conveniente. Como assim? Ora, nem sempre o que você chama de verdade é algo que vai ajudar as pessoas. Por exemplo, o câncer é uma doença muito difícil de se tratar. Mas nós sabemos que certos aspectos psicológicos ajudam na recuperação. Então, se você chega para uma criança, por exemplo, ou um jovem, um adulto, alguém que seja acometido por uma doença como o câncer, e você diz assim, olha, é muito difícil ser curado de uma doença como essa. Você estará ajudando a pessoa? Não. Se você diz, principalmente para as crianças, que as crianças tendem a confiar plenamente, principalmente se for os seus pais ou um adulto em que ela confia, se você chega e diz para ela, olha, essa doença é perfeitamente curável, tenha fé, acredite, você vai passar por isso, você vai ficar bom. Esse estado mental vai ajudá-la a se recuperar. Então não se trata de mentir, mas se trata de ter um pouco de delicadeza na forma de tratar com as pessoas. Trata-se também de criar uma prática de procurar ver o que há de positivo nas pessoas. Uma pessoa está sofrendo com obesidade. Você não tem que chegar para ela e dizer, você está magra. Mas você pode dizer para ela assim, você é uma pessoa de fibra, você ainda é jovem, você é saudável, mesmo estando fora do peso, você tem como se recuperar, você pode fazer isso. Você só precisa colocar o teu sonho em prática, ter disciplina, você vai conseguir.
Então, a capacidade de motivar, de ver o bem nas pessoas, de enxergar o talento das pessoas. Tem uma história muito interessante que eu ouvi há muito tempo. Um homem, era um bandido famoso e muito violento, até que ele acabou sendo pego e reagiu, foi morto pela polícia. No dia do seu enterro, só uma pessoa estava lá, era sua mãe. Não havia ninguém para o velório. Os coveiros tiveram que ajudar a levar o caixão até o lugar onde seria enterrado. Em meio àquele silêncio, àquele constrangimento, um coveiro comentou com o outro: esse realmente ninguém gostava dele. Não apareceu ninguém nem para enterrá-lo. A mãe ouviu aquilo e disse assim: mas ele assoviava muito bem. O amor tem essa capacidade de enxergar algo bom onde ninguém mais vê algo bom. Os fariseus estavam ali diante de Jesus, podiam estar aproveitando tanto aquela presença, podiam estar aproveitando tanto aquela sabedoria que estava ali fluindo, aquele amor, aquele poder. E, no entanto, eles só conseguiam enxergar os aspectos externos. Porque os fariseus representam aqueles que guardam as coisas externas. Ora, nós jejuamos 2 vezes por semana, nós não comemos isto nem aquilo, nós guardamos dias, horas, meses, nós fazemos práticas disto, daquilo, nós nos vestimos desta forma, nós cortamos os cabelos assim, nós nos relacionamos somente com pessoas deste jeito, e assim com as suas inúmeras regras e observâncias externas, esqueceram do principal, a essência, aquilo que não é perceptível aos olhos físicos, o amor, a compaixão, a virtude, a capacidade de perdoar, de ajudar ao próximo. Não é por acaso que Jesus certa vez curou um homem e a primeira coisa que os fariseus falaram foi o quê? Mas está curando num sábado? Ao invés de perceber o bem que foi feito, procuraram os defeitos. Porque o amor vê o bem, mas a criticidade só vê o mal. É muito importante você perceber isso. Se você se prende mais às práticas, se prende demais às práticas externas, você tem que ter cuidado para não se tornar vaidoso por isso. E você tem que ter cuidado para não perder o essencial. Porque Jesus, por exemplo, não criticou o jejum. O jejum feito como uma prática consciente, além de fazer bem para o próprio corpo, que tem tempo ali para se limpar, para se descansar um pouco, e isso já foi provado pela ciência. Atualmente, o que mais se fala é sobre o jejum intermitente, os benefícios do jejum. Jesus não condenou o jejum, mas ele disse: quando fizer jejum, faz lá em silêncio, e lava o seu rosto quando for falar com as pessoas, para parecer para elas como uma pessoa animada. Não faça como aqueles que fazem questão de parecerem abatidos, para que os outros fiquem admirando e dizendo: que homem santo, fazendo jejum. Jesus diz que nem percebam que você está fazendo jejum, faça discretamente. Quando orar, não fica gritando em voz alta para que todos percebam. Entra no teu quarto, fala você em Deus. Quantas vezes Jesus falou isso? O que sua mão direita fizer, não saiba a esquerda. Discrição, silêncio, capacidade de se interiorizar, se conectar com o Espírito.
Não perca grandes oportunidades por causa do seu preconceito. E também não se deixe abater pela crítica. Procure observar o que há de mais essencial. Se você colocar na cabeça que é necessário um grande sacrifício para se tornar merecedor da graça, essa ideia em si mesma se torna uma barreira. Creia no amor, creia na misericórdia de Deus. E quanto mais você crer, e quanto mais você confiar nesta graça, mais naturalmente você vai se tornar uma pessoa realmente espiritualizada, praticante da prece, da devoção, do amor. Então Jesus disse isso: misericórdia quero e não sacrifícios. E ele se referiu aqui a minha Bíbliazinha antiga, ele se referiu a um texto que está lá no livro de Oséias. Onde Oséias, no livro de Oséias, é citado esse verso. Deixa eu achar aqui. Verso 6. Capítulo 6 de Oséias, versículo 6. Diz assim: porque eu quero misericórdia e não o sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Interessante observar isso. Abrindo só um parênteses aqui, às vezes pessoas criticam muito aqueles que fazem as chamadas oferendas, né, os sacrifícios. Mas quem eram os praticantes dos sacrifícios no Antigo Testamento? Os judeus. E eram mandamentos da lei de Moisés. No entanto, Jesus vem trazendo uma nova mensagem, aprofundando, na verdade, a lei de Moisés para um novo nível. Porque quando você tem uma turminha muito difícil, às vezes você precisa ser duro, você precisa ensinar de uma determinada forma. Jesus veio ensinar, digamos, num nível mais elevado. E ele fala, olha, não é isso. Isso pode ter sido necessário durante um tempo, porque vocês não estavam prontos ainda para compreender certas coisas. Mas, na verdade, não é isso que Deus quer. Deus não quer sacrifícios, holocaustos. Deus quer misericórdia, quer amor. E aqui no Bhagavad Gita, este poema santo, ele diz assim, no capítulo 6, verso 46 e 47. Como vês, Yogi é aquele que procura a verdade e, confiando na justiça da lei absoluta, sempre faz o melhor que pode. É maior do que uma seta ou fanático que procura obter mérito, impondo-se penas e martírios voluntários a si mesmo. É superior aos eruditos e aos que praticam boas obras com desejo de recompensa. Então, esse texto, Krishna, que representa a divindade aqui, como Jesus representa a divindade na Bíblia, Krishna está dizendo a Arjuna, ele está instruindo ele. E o Arjuna representa a humanidade, representa nós, buscadores. Ele está dizendo muito claramente que o yogi é aquele que procura a verdade, que confia na justiça da lei absoluta. Ele diz, é maior do que uma seta. As setas são aquelas pessoas que se impõem
inúmeros sacrifícios. E ele fala, é maior do que um asceta ou fanático que procura obter méritos e impondo-se penas e martírios voluntários a si mesmo. Misericórdia quero e não sacrifício. E continuando ele diz, de todos os iogues, eu prefiro aquele que me adora com fé e a mim dedica o interior da sua alma, aquele cujo coração transborda meu amor e cuja mente sempre sente a minha presença e com ela a paz suprema. Então ele não fala de sacrifícios, não fala de ritos externos, não fala do que se deve comer ou beber, mas ele fala de um coração totalmente devotado, de uma mente que permanece o tempo inteiro ligada, conectada com o divino, com o supremo. É isso que importa. Como diz Babaji, o santo imortal, a verdadeira renúncia é a renúncia interna. Muitas pessoas fazem aparentes sacrifícios sobre vestimentas, sobre forma de corte de cabelo, sobre lugares que frequentam, sobre coisas que comem, que bebem. Fazem esses sacrifícios que são muito aparentes, que os outros percebem, que falam, mas o ego está inflado. Perdem a humildade. Têm os ritos externos, mas internamente estão vazios. A verdadeira renúncia é interna. É a renúncia do próprio ego, da própria vaidade, é a renúncia do próprio orgulho, é a renúncia da mentira, da incongruência, da criticidade. É renunciar ao ego e ser absorvido pela consciência pura do divino, do supremo. Então lembremos sempre disso. Misericórdia quero e não sacrifício. Possamos aceitar o amor de Deus e nos deleitarmos nesse amor. Muito obrigado.